Mas Deus chama Samuel e diz: vai até a casa de Jessé e unge Davi como rei. Só para você ver que a unção ela é de extrema importância naqueles tempos. Oh, Jesus, aleluia! Todos nós sabemos como era Davi, todos nós sabemos a história de Davi, não vou aqui, mas todos nós sabemos como era Davi. Mas o mais interessante é observarmos que Davi era desprezado pelos seus irmãos. Por que Davi era desprezado pelos seus irmãos? Interessante que a Bíblia não fala, mas alguns estudiosos, algumas pessoas chegaram à seguinte conclusão. Porque nós sabemos que todo quem é caçula aqui, tem alguém caçula aqui? Tem alguém caçula? Ninguém caçula aqui, irmão? É caçula? Caçula. E nós sabemos que caçula, às vezes ele é mimado. Oh, Jesus, nós sabemos. Não é o caçula, ele tem que ser mimado. Ele, todo mundo chega, esse aqui é o caçulinha, vai ter cabine na cadeira, caçulinha. Mas o interessante é que Davi era caçula. Mas só que a história de Davi é inversa do que deveria ser. Porque o caçula é bajulado, o caçula ele é abraçado, mas Davi era caçula. E era ao contrário do que deveria ser. Então alguns estudiosos entenderam que Davi, não estou falando, porque pelo menos eu não vi na Bíblia isso, que Davi era filho de Jessé, mas não era da mesma mãe, os seus irmãos. Eu não estou pregando, não estou afirmando, mas alguns estudiosos chegam a entender de que eles não gostavam de Davi, porque Davi era filho de uma outra mulher que não era a mãe deles. Mas isso não interessa, mas é só para nós entendermos o porquê, a perseguição sobre a vida de Davi. Daqui a pouco eu vou chegar onde eu quero. Interessante é que Davi era humilhado e Deus gosta. Você já viu na Bíblia? Deus sempre pega aqueles que são desprezados e humilhados e exalta. Aleluia! Senhor, Oh, glória a Jesus, aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! na Bíblia está escrito que Deus exalta aqueles que são humilhados e abate aqueles que são. É lindo, Deus! Glória a Deus, aleluia, isso é muito lindo. Mas vale a pena enfatizar algumas coisas aqui, pastor. Tem pessoas que são humilhados e vão continuar sendo humilhado e não vai ser exaltado. Agora ninguém dá glória. Ninguém dá glória. Porque nós pregamos esse versículo dizendo: os humilhados serão exaltados. Aquele, aleluia, todo mundo abraça o versículo. Mas Deus pegou Davi e exaltou e ele era humilhado. Deus pegou José e era humilhado pelos seus irmãos e Deus exaltou. Deus gosta de pegar os humilhados e exaltar. Sim ou não? Sim. É errado nós pegarmos que os humilhados serão exaltados, pastor Pedro? Não. Está escrito na Bíblia. Mas o errado é nós não exemplificar ou explicar que tem gente que vai ser humilhado e vai continuar sendo humilhado e nunca vai ser exaltado. Ninguém dá glória. Porque existem algumas características na vida de alguém que Deus exaltou, pastor. Deus pegou Davi, Davi foi rei, foi sim. Mas Davi, a Bíblia não fala que Davi era um filho rebelde. É Deus! Você nunca viu na Bíblia Davi guardando mágoa dos seus irmãos? Jesus. Isso não acontece na igreja, sim ou não? Meu Deus do céu, aleluia! Ninguém na igreja guarda mágoa do seu irmão, sim ou não? Não, sim ou não? Está dividido. Então é interessante nós observarmos que Davi foi exaltado porque existiam algumas ou muitas características de Davi que agradavam a Deus. Então eu quero dizer, os humilhados que serão exaltados são aqueles que é humilhado por homem, mas existem características dentro dele que agradam a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha, Jesus! Te adoramos, Jesus! glória. Tem Aleluia! pessoas que pegam o versículo e os humilhados serão exaltados. Eles não me dão oportunidade na igreja, mas
sabe que a Damares passou por isso. É bonito o louvor? É. Mas tem muita gente, meu irmão, que tem um coração tão... Ele quer ser exaltado para mostrar para as pessoas, ou para vingar daquele que não ajudou ele. É um coração que guarda mágoa. Davi era humilhado e foi exaltado, porque o seu coração era humilde. Você nunca vai ver na Bíblia que Davi entregou os seus irmãos. Graças a Deus, aleluia. Você não vai ver na Bíblia alguém dizer: ah, Davi forjou alguma coisa, planejou para derrubar ele, para derrubar aquele, para derrubar aquele. Outra coisa, Davi era um menino subordinado ao seu pai. Tem muitos crentes na igreja que querem que Deus exalta, mas não é subordinado à sua liderança. Aleluia. Pastor, quem é pastor? Pastor é só alguém que está lá em cima do púlpito, não, meu irmão. Enquanto nós não reconhecemos que estar aqui na autoridade escolhida por Deus para estar aqui, Glórias te damos. pastor é tão importante que a Bíblia diz que os pastores, isso é forte, pastor. Tem muita gente que não pega esse versículo, mas esse versículo é forte. A Bíblia diz que os pastores darão conta das almas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você acha que pastor é só sentar no púlpito regenando? A responsabilidade do pastor sobre a igreja é muito grande, que Deus vai pedir conta. Glórias te damos, Jesus. Mas nós vemos características de Davi que agradava a Deus. Davi era subordinado ao seu pai. Como? A Bíblia diz que existiam batalhas, só para os irmãos entenderem. Aí Davi, ele poderia muito bem falar: meu pai, é só meu pai mesmo, nunca me deu muita atenção. Quer saber uma coisa? Eu vou lá no campo de batalha. Quem já leu isso na Bíblia? Eu vou lá no campo de batalha e vou ver como é que está aquele negócio lá. Davi fez isso? Não. Sabe por que Davi usou estratégia? Falou: meu pai, tem muitos dias que esse pessoal está lá na batalha. Até hoje nós sabemos que Golias, que o exército de Israel ainda não venceu. O povo está cansado, está com sede, está com fome. Eu gostaria de pedir a sua bênção para ir lá para trazer notícia dos seus filhos como eles estão e aproveitar e levar comida para eles. Aleluia. O que o senhor acha disso? Deu a bênção. Vai, meu filho, leva e traz notícia. Quer dizer, era um homem que era subordinado ao seu pai. Glória a Deus. Tem muita gente por aí que coloca a carteirinha de pregador, se é que existe, no bolso, e sai por aí. Tem muitas pessoas que têm que se entregar, irmão. Você acredita nisso? Tem muitos pregadores que às vezes você conhece, nós conhecemos, você pergunta: onde você congrega? Ah, irmão, eu congrego por aí. Ele não fala, mas tem muitos irmãos, pregadores desigrejados, pastor, que não tem uma liderança sobre ele, e é pregador do evangelho. Mas que pregador é esse que não tem nenhuma liderança, não é subordinado a ninguém? Ah, eu que mando na minha vida, e quem manda na minha vida é Deus. Eu saio mesmo, Deus está me usando, mas não é assim que funciona. É o humilhado que será sempre humilhado e não será exaltado, mas o humilhado que é obediente a Deus. Os humilhados que estão aqui nessa noite, que é obediente à palavra de Deus, esses sim serão os humilhados que Deus vai exaltar. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Pois bem, vamos aqui. Nós sabemos, vou voltar ao assunto, que é só para os irmãos entenderem um pouco, porque tem por aí, pastor. Tem que pregar. Esse negócio, os humilhados serão exaltados, então se eu sou humilhado, não existe. Mas vem cá. Aí nós temos na Bíblia a unção, ela é de extrema importância, porque Davi, mesmo ele sendo esse Davi que eu preguei para vocês aqui nessa noite, que Davi é até mais do que isso, é só algumas características, mas você vai ver que mesmo com essas características, a Bíblia vai dizer que quando Jessé, ele unge a cabeça de Davi, o que diz o versículo decorrente? Que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi no momento em que ele recebeu a unção. Aleluia. Aleluia.
Davi era um homem responsável. Mas eu acredito, eu não sei se está em ordem na Bíblia, que Davi, quando ele vai se apresentar diante do rei, porque Davi queria lutar contra Golias, mas todo mundo olhava para Davi, ninguém sabia de nada, dizia, mas Davi é apenas um cuidador de ovelha, como é que é esse menino? Aí ele apresentou ele diante do rei, aí o rei perguntou dele, mas eu tenho que saber de alguma coisa para mim te colocar na frente da batalha. Aí sabe o que? Que Davi diz para ele, ó Senhor, só vou te contar um negócio. Veio um urso para pegar a ovelha, um leão, se não me engano, um leão e um urso, e queria pegar as minhas ovelhas. Eu tomei a ovelha dele e o matei. Meu irmão, você não deu glória porque você não prestou atenção. Se você for lá no reino animal, o leão é um animal muito feroz, é o rei da selva. Imagina um homem contra um leão, não sobrava nada. Mas sabe por que Davi venceu o leão e o urso?